Os destaques desta edição. Mototaxistas, motoristas e caminhoneiros pedem intervenção militar em protestos em Manaus. Rodoviários ignoram determinação da justiça e confirmam greve para esta terça-feira. A paralisação é parcial e multa por hora parada é de R$30 mil. Petrobras perdeu 126 bilhões de reais em valor de mercado desde o início da greve dos caminhoneiros. Governo vê infiltração de grupos políticos no movimento dos caminhoneiros. Ministério da Saúde aciona FAB, Exército e companhias aéreas. Senado aprova urgência para projeto que isenta diesel do PiscoFins. Ladrões usam cadeiras de rodas e bicicleta para roubar carro forte em Bogotá. Cerca de 27 mísseis são lançados de Gaza a Israel sem deixar feridos. Após assalto a ônibus em companhia de garoto de 10 anos, bandido é espancado e tem um olho perfurado. Polícia Federal apreende 17 quilos de maconha dentro de bagagem no aeroporto Eduardo Gomes. 3 invadem casa do Braga Mendes e matam um homem que foi crivado de balas. É o Jornal da Manhã que está começando, 5h48. Emissoras que integram a maior rede de notícias do estado. Panorama FM, Itacoatiara. Alternativa Alvarães. Boiúna, Boa Vista do Ramos. Nova FM, Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM, Manacapuru. Nova Luz FM, Canutama. Rádio Codearte em Humaitá. Anamã FM, em Anamã. Pará FM, Marã. Caboclo FM, em Altazes. Urucará FM, Urucará. Comunitária de Urucurituba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio, Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tupã, eu e você, em Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM em Nova Aripuana. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, Distrito de Sampaio, em Altazes. 5h49. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Nublado, parcialmente nublado, com chuva em áreas isoladas, é a previsão do Sistema de Proteção da Amazônia. Variação de nuvens e pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes, prevê o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O clima-tempo fala que é de 60% a probabilidade de chover apenas 5 milímetros e que a temperatura máxima será de 30 graus. 25 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, com 98% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 4 km/h de velocidade. É terça-feira, 29 de maio. Chegamos aos 149 dias do ano e faltam 216 para terminar 2018. Dia de Santa Maria Madalena de Paz. Comemoramos ainda o dia do estatístico, o dia do geógrafo, o dia mundial da energia e o dia internacional dos soldados da paz das Nações Unidas. O Rio Negro subiu mais 3 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 27 metros e 81 centímetros. Dão normais a operação de pousos e decolagens no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Datas e fatos. O que aconteceu nessa data? 1453, queda de Constantinopla. O sultão otomano Maomé II, o conquistador, conquista Constantinopla depois de um cerco de 6 semanas, pondo fim ao império. 1913, o balé de Igor Stravinsky, A Sagração da Primavera, estreia com escândalos em Paris. 1919, observação de variações na posição de estrelas durante o eclipse solar total confirma a teoria da relatividade de Albert Einstein. 1998, o consagrado Viagra começa a ser vendido aqui no Brasil. Em 2005, a população francesa rejeita a Constituição Europeia. 5h51 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Vamos às notícias. Mesmo com a determinação do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região para que os rodoviários não realizassem greve no transporte coletivo hoje, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários Urbano Coletivo de Manaus, Givancir Oliveira, confirmou que a entidade vai paralisar e já paralisou por tempo indeterminado de 50% a 70% da frota do sistema público. A desembargadora Ruth Barbosa Sampaio, do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, em sede de plantão judiciário, proferiu decisão liminar que considera ilegal e abusiva a paralisação de sindicato dos trabalhadores em transportes rodoviários e urbanos coletivos de Manaus e no Amazonas, anunciada
Para hoje. A magistrada deferiu a antecipação de tutela requerida pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, Sinitran, determinando a abstenção integral por parte do Sindicato Obreiro de paralisar as atividades de transporte coletivo sob pena de multa no valor de R$30 mil em caso de descumprimento da ordem judicial. O Jornal da Manhã já vai às ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Pellegrini, que acompanha essa paralisação. Bom dia, Pellegrini. Muito bem, Paulo. Conforme a tua determinação, Paulo Guerra, nós estamos acompanhando desde as 4 horas da manhã. Já visitamos as garagens da empresa Líder, localizada no núcleo 15 da Cidade Nova. Na empresa Líder, Paulo conversava com os funcionários, com as pessoas do tráfego lá da empresa, e apenas 11 carros saíram até o presente momento, num total de 110. A empresa Eucatu, os funcionários, os representantes do sindicato afirmam que saíram 30% da frota, e nesse momento já foi fechado o portão. 30% da Eucatu na rua. Global acaba de ser fechada também, Paulo Guerra, e os representantes do sindicato também estão na frente do portão da garagem da Global e afirmam também que 30% da frota está na rua nesse momento, Paulo Guerra. Portanto, o que se deduz, Pellegrini, é que 70% da frota está nas ruas da cidade e outros 30% nas garagens. Mas é preciso que se confirme o que vai acontecer também nas próximas horas, porque de repente essa frota que está nas ruas pode parar também, segundo há informações de que isso poderia acontecer, Pellegrini. Pois é, Paulo, possivelmente, né? Nós vamos acompanhar direitinho, ver se esses ônibus retornam para as garagens ou até mesmo parem em outro lugar, tipo assim no centro da cidade. Vamos aguardar, vamos ver isso aí. Já fiz contato desde ontem à noite com o presidente do Sindicato dos Rodoviários, o Givanci de Oliveira. Daqui a pouco eu vou tentar encontrá-lo aí. Ele deve estar girando aí pelas garagens, assim que ele me dizia ontem que iria fazer isso. Nós estamos à procura e daqui a pouco vamos ouvi-lo e para ver se é uma paralisação de advertência, se ele vai parar por tempo indeterminado. Vamos tentar ouvir daqui a pouco o sindicato também, Paulo Guerra, para trazer informação para a população. É importante que se ouça a palavra do presidente do sindicato, Givanci Oliveira, para que se tenha um norte sobre essa paralisação, Alberto Pellegrini, que mais uma vez compromete o transporte coletivo da cidade, penalizando a população que já vem aí enfrentando problemas com a paralisação também, com esta greve dos caminhoneiros, que tantos transtornos tem causado em todo o país. Vamos aguardar. Certamente que as paradas de ônibus estão aí também, com muita gente, não é, Pellegrini? Muito bem colocado, Paulo. A gente está acompanhando isso aí, principalmente nas duas maiores zonas da cidade, onde a população tem um número bem maior de usuários do transporte rodoviário, e na zona norte e na zona leste as paradas de ônibus começam a ficarem lotadas. Nós já passamos, Paulo, nós passamos pelo bairro Santo Inês, na Avenida W tem parada de ônibus cheia, a Avenida Itaúba também tem parada de ônibus aí superlotadas, Alameda Jorge Ferreira, no trecho que compreende o conjunto habitacional Lula e o terminal 5, terminal do bairro do São José, também com muita gente nas paradas de ônibus, Paulo. Eu estou aqui na tela com os nossos ouvintes que estão assistindo e ouvindo o jornal através do aplicativo Mano para celulares, e um ouvinte aqui pergunta, é uma pergunta que não quer calar, diz ele: por que a juíza multa os rodoviários, mas não multa os empresários por não cumprirem os acordos feitos na justiça com a classe trabalhadora? É uma boa pergunta, não é, Pellegrini? Uma boa pergunta, Paulo, já que, você tem uma ideia, o reajuste que seria para o ano passado ainda não saiu, né? Aquele reajuste que todo trabalhador tem todo ano, a justiça determinou um percentual naquela ocasião, no ano de 2017, e até agora o trabalhador está esperando para receber esse dinheiro. Já vai entrar já para o segundo reajuste, que é agora em maio. Eles não receberam nem sequer o do ano passado, de 2018, a perder de vista. Daqui a pouco, então, o Pellegrini vai ouvir o Givanci Oliveira, que é presidente do sindicato, para que ele possa falar sobre mais essa paralisação. Mas, Pellegrini, ontem na área do Tarumã houve um assalto a ônibus e o bandido com um garoto de 10 anos. O garoto fez a coleta dentro do coletivo, fez a limpa em todo mundo, ele armado de faca e com uma arma caseira, colocando em pânico as pessoas que se encontravam no coletivo. Só que depois, Pellegrini,
ele apanhou e apanhou muito e teve um olho furado. Já há informações também de que aconteceu agora de madrugada um assalto à linha 418 lá na rotatória do produtor Alberto Pellegrini. A linha 418, Paulo, é uma das linhas também preferidas, né, pelos bandidos. Essa linha, Paulo, esse ônibus da linha 418, é uma das linhas que mais roda em Manaus. Tem um percurso, um itinerário grande demais. Da ida e volta dá aproximadamente 3 horas. É grande o itinerário da 418, que faz aquela linha que sai da Zona Leste, Paulo, entra pelo Distrito Industrial, vai pelo Japim, chega até a Panaí, roda demais essa linha e sempre, né, os motoristas e cobradores, bem como os passageiros, são vítimas de assalto. Pois é, Pellegrini, as pessoas estão reclamando muito aqui para a radiodifusora sobre a paralisação do transporte. Muitos, inclusive, já voltaram para casa porque não tem transporte. O outro fala que muita neblina e, para variar, greve dos rodoviários. E reclamam a falta do transporte coletivo. Em muitas partes da cidade não tem um ônibus sequer, Alberto Pellegrini. Pois é, Paulo, e essa neblina que o ouvinte se refere está em grande quantidade, principalmente na área da zona norte da cidade. Cidade Nova, Novo Israel, a área do Santa Etelvina, as proximidades do aeroporto, com muita neblina realmente, Paulo, logo pela manhã, mais cedo um pouquinho, lá pelas 4h30, 4h40, a situação estava bem difícil para dirigir. Alberto Pellegrini, tivemos uma casa invadida no Braga Mendes, um homem foi crivado de balas. Aproximadamente 7 tiros, Paulo Guerra. Não dá para dizer com precisão ainda, porque isso ainda está passando pelo procedimento de necrópsia. Aconteceu aí já no final da noite de ontem, quando 3 homens invadiram a casa da vítima e atiraram várias vezes. Não levaram absolutamente nada da casa. A polícia acredita que foi um crime devido a um acerto de contas. Alberto Pellegrini, vamos dar prioridade hoje a esta paralisação do transporte de massa, também conhecido como transporte coletivo, para que aí nós possamos orientar a população aqui no Jornal da Manhã sobre esta paralisação, orientando as pessoas que estão reclamando e muito aqui a falta do transporte coletivo. E também ouvir o Givanci. Daqui a pouco você volta, bom trabalho. Muito bem, Paulo Guerra, estamos nas ruas e aí vamos lá em busca de informações. Até daqui a pouco. Serviços de som que transmitem o Jornal da Manhã, Web Rádio Circuito FM em Altazes. Voz Seis Irmãos, Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus, Distrito de Sampaio, Altazes. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Peruri, Josivã em Peruri. Show dos Bairros em Altazes. Voz Arial. Voz Web Rádio em Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Portal Aleixo. Inhamundá.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, na Vila do Jacaré. Voz Amiga Lago do Limão. Cultura, Repartimento do Tuiuvé. Big Bom em Iranduba. Comunitária Anhanguera, na Foz do Condomão, Distrito de Borba. E Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramos. O Jornal da Manhã está acompanhando essa paralisação mais uma vez do transporte coletivo em Manaus. Temos informações aqui de que o T4, as únicas linhas que estão passando pelo T4 são as 640 e 560. Temos informações do Infraero já, Eduardo? Já, fechado desde as 5h40 por conta da nebulosidade para pousos e decolagens. O aeroporto Eduardo Gomes, portanto, ainda há pouco falávamos que o aeroporto estava aberto. E a outra informação agora é de que o aeroporto fechou às 5h40 por falta de visibilidade. Uma forte neblina na área do aeroporto. Era a chamada neblina úmida. E o aeroporto, portanto, está fechado para pousos e decolagens desde as 5h40 da manhã de hoje, pela forte neblina que encobre a área do nosso aeroporto. Com o objetivo de melhorar o trânsito na área central de Manaus e reduzir o intervalo entre os ônibus a partir desta quarta-feira, as linhas 111 Santo Antônio T1 Centro, 125 Campos T1 Centro, 541 Ouro Verde Boulevard T1 Centro, 407 Jardim Primavera, Parque 10 de Novembro também do T1 e 623 Petrópolis, ainda do T1, deixarão de atender o terminal da Matriz Centro, retornando pela Praça da Saudade e passando novamente pelo terminal de integração, o T1 da Constantino Neri, no sentido centro-bairro. A medida proporcionará ao usuário um ganho de 15 a 20 minutos do tempo de viagem das referidas linhas. Com a opção do T1 para o centro da cidade, os usuários terão 27 linhas, totalizando 194 veículos. Para o retorno ao bairro, o usuário poderá pegar qualquer linha do centro,
construir uma parada seletiva com destino ao T1 e realizar a integração com sua linha de origem. Outra mudança será na linha 002 Interbairros, que deixará de atender o Terminal 1. A partir da Avenida Caco Caminha, no bairro Presidente Vargas, na zona centro-sul de Manaus, a linha 002 seguirá pela Avenida Álvaro Maia, Rua Comendador Clementino, Avenida Japurá, Rua Major Gabriel e Avenida Tarumã, onde segue o itinerário normal. 6h05. Ao som do hino nacional brasileiro, centenas de mototaxistas, motoristas de aplicativos de transporte de caminhões interromperam seus serviços para protestar ontem. A maior concentração aconteceu em frente ao Comando Militar da Amazônia, na Ponta Negra, zona oeste de Manaus. As classes que se uniram para o movimento pedem a saída do presidente Michel Temer e a intervenção militar no país. A proposta era reivindicar o reajuste no preço do combustível, onde é pedida uma redução da cobrança atual de 25% para 10% no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, na distribuição. Mas o protesto tomou outra forma, em tom bem mais político. Em outra manifestação, um grupo de caminhoneiros se reuniu na rótula da Sulframa ontem à noite com a intenção de chamar a atenção do governo para outros assuntos que interferem no trabalho dos autônomos e que, segundo os manifestantes, não foi considerada no acordo anunciado anteontem para pôr fim à greve nacional da categoria. A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas, SEDUC, divulga o resultado final do Processo Seletivo Simplificado, o PSS, para assistentes de alfabetização voluntários que irão atuar no programa Mais Alfabetização em Manaus e no interior do estado. A relação completa dos aprovados pode ser consultada no site da SEDUC. Vamos às ruas da cidade, onde o Jornal da Manhã está cobrindo essa paralisação do transporte coletivo com outras informações de Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra. Para auxiliar a falta do transporte coletivo na área da zona leste e norte da cidade, eu conversava agora há pouco com o presidente da cooperativa dos alternativos, o nosso querido amigo Bilu, e ele nos dava a informação. Paulo Guerra, os ônibus alternativos da zona leste já estão autorizados a trafegar na área central da cidade, ou seja, o trabalhador, o estudante, as pessoas que estão precisando do transporte coletivo nesse momento podem contar com os ônibus alternativos, os amarelinhos, que nesse momento já estão fazendo o transporte para o centro da cidade, cobrando o mesmo valor de uma tarifa normal, não paga nem um centavo a mais. Os ônibus estão levando também nesse momento para o centro da cidade. Paulo Guerra. Ainda há pouco informávamos aqui de que no T4 apenas as linhas 640 e 560 estão disponibilizadas para os passageiros Pellegrini. Pois é, Paulo Guerra, e nós vamos passar lá pelo T4 também, lembrando que esses ônibus, os amarelinhos do alternativo, não passam pelos terminais, estão fazendo zona norte e zona leste rumo ao centro. E já temos problemas também, Paulo, aí no terminal 4, como você bem informou. Vamos verificar, vamos tentar checar isso aí também. O presidente do Sindicato dos Rodoviários, Givanci de Oliveira, falou comigo agora há pouco. Já estamos em deslocamento, tanto eu quanto ele, para entrarmos no Jornal da Manhã a qualquer momento. Paulo. Vamos aguardar então daqui a pouco outras informações e orientação também à população de Manaus que acompanha o Jornal da Manhã, a maior audiência jornalística do estado, para falar e informar sobre esta paralisação do transporte de massa na capital. A prova do exame de residência jurídica da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado, que aconteceria no dia 10 de junho, foi remarcada para o dia 17 daquele mês. O anúncio foi feito após a ordem dos advogados do Brasil, a adiar para o dia 10 de junho a data da prova da segunda fase do 25º exame de ordem, que aconteceria neste domingo, mas que não foi realizada devido ao bloqueio das estradas pelos caminhoneiros em greve. Inscrições para cuidador de idosos serão abertas na próxima semana. Quem tem os detalhes é Larissa Balheiro. As inscrições para a terceira turma do curso de Cuidador de Idosos da Prefeitura de Manaus serão abertas na próxima quarta-feira no Parque Municipal do Idoso, a Rua Rio Mar, bairro Nossa Senhora das Graças, de 2 da tarde até as 4 da tarde. Os interessados podem se inscrever até 8 de junho ou até o preenchimento das 50 vagas abertas ao público em geral. A Zona Centro-Sul foi a escolhida para a próxima turma com aulas na Escola José Carlos Mestrinho, no bairro Nossa Senhora das Graças. O projeto, em parceria com a Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas, já capacitou 258 pessoas desde o ano passado. A coordenadora do curso, Maria da Luz, ressalta quais são os documentos necessários para a inscrição, que ocorrerá no Parque Municipal do Idoso. Dia 6, 7, 8
são as inscrições. É preciso RG, CPF, comprovante de residência, uma foto 3x4. São para todos os níveis escolares. Basta ter também acima de 18 anos. As aulas iniciam no dia 12 de junho e seguem até o dia 10 de julho na Escola José Carlos Mestrinho, com carga horária de 16 horas. As aulas vão ocorrer sempre às terças e quintas, das 9 às 11 horas da manhã. Outras informações pelo telefone 32 15 4665. Essas e outras notícias você também acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balieiro para o Jornal da Manhã. 6h10. Um ouvinte pergunta aqui sobre as escolas se terão aula. Certamente que sim, se os alunos conseguirem chegar à escola, aqueles que dependem do transporte coletivo, certamente que sim, assim também como os professores. Começa nesta quarta-feira na Escola Normal Superior a segunda semana internacional de estudos clássicos do Amazonas, o SECLAN, realizada pela Universidade do Estado, com o tema Educação, Linguagem e Ensino, a reconstrução do papel educador da antiguidade aos nossos dias. A programação segue até o dia 2 de junho com palestras, mesas redondas, minicursos e conferência. A abertura oficial do encontro do evento será na reitoria da UEA das 17h30 às 18 horas. Agora 6h11 em Manaus. O projeto de orquestras e bandas infantis e juvenis do Amazonas, da Universidade do Estado, abre 100 vagas distribuídas em 50 para instrumentos de banda e 50 para orquestra de violinos em Manaus. Para participar é preciso ter a idade mínima de 9 anos para a banda, 7 anos para a orquestra de violinos e idade máxima de 12 anos para todos os grupos. Estudar em escolas públicas com matrícula ativa, não fazer parte de nenhuma corporação musical. Para as vagas de violino, é necessário ter o próprio instrumento. As inscrições, conforme a demanda, devem ser realizadas pelo responsável do estudante de segunda a sexta, de 13 às 15 horas, na recepção da Escola Superior de Artes e Turismo, localizada na Leonardo Malcher. E o Amazonas terá o primeiro curso superior em engenharia de aquicultura. O curso gratuito será ofertado pelo Instituto Federal do Amazonas, no campus Presidente Figueiredo, com ingresso por meio do Exame Nacional do Ensino Médio Enem, no primeiro semestre de 2019. O engenheiro de aquicultura trabalha para a produção de alimentos e derivados de origem aquática, atuando desde a produção de alevinos, a engorda e o processamento até a comercialização do produto. Além disso, o profissional é responsável por projetar, executar e supervisionar a criação de peixes, crustáceos, moluscos, dentre outros em cativeiro. Interessados em conhecer o trabalho pioneiro do Tribunal de Contas do Amazonas em auditoria ambiental, 2 integrantes da Embaixada da República Popular da China, Dong Guo e Gao Changli, realizaram uma visita na manhã de ontem ao TCE para entender como são realizadas fiscalizações na área ambiental e ver os resultados. Acompanhado da tradutora de mandarim Nina Wu, os chineses foram recebidos pela conselheira presidente do TCE, Yaranis dos Santos, e o conselheiro coordenador dos projetos ambientais do TCE, Júlio Pinheiro. É a segunda vez que uma comitiva internacional visita a Corte de Contas este ano. Em janeiro passado, representantes do Tribunal Administrativo da República de Moçambique estiveram no TCE e foram levados pelos conselheiros até as instalações da Petrobras, da província petrolífera de Urucu, em Coari. A Assembleia Legislativa reuniu nesta segunda-feira. Em pronunciamento, o presidente da Casa, Davi Almeida, lembrou que quando ocupou o governo do Estado, reduziu em 2 pontos percentuais a alíquota do ICMS sobre os combustíveis. O deputado Cabo Maciel defendeu o plano de segurança para o interior do Estado, citando os municípios de Borba, Nova Aripuanã e Manicoré. A adjunto Afonso pediu ao presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Flávio Pascarelli, a designação de um juiz para cada município da Calha do Madeira. O deputado Serafim Correia voltou a insistir que o Amazonas siga o exemplo do Rio de Janeiro, Paraná e São Paulo e diminua impostos sobre os combustíveis. O presidente da empresa estadual de turismo Amazonas Tour, Orsini Júnior, assinou na noite desta segunda-feira o termo de convênio com a Prefeitura de Parintins para a reforma do palco da disputa entre o Garantido e o Caprichoso, o Bombódromo. O Festival Folclórico de Parintins, que este ano chega à sua 53ª edição, marcará os 30 anos de história do Centro Cultural e Esportivo Amazonino Mendes. O valor total do convênio é de 3,3 milhões de reais, sendo 2,97 milhões que sairão do Tesouro Estadual e 330 mil será de contrapartida da Prefeitura de Parintins, que terá a obrigatoriedade pela prestação dos serviços. A obra será iniciada na semana que vem. Polícia. 3 homens foram presos e suspeitos de sequestrar um taxista e cometer vários assaltos
ontem à noite. Para não chamar a atenção da polícia, um dos criminosos usava uma criança de aproximadamente 7 anos durante os assaltos. O taxista de 50 anos que foi mantido refém durante a ação criminosa relatou que no momento em que foi abordado por um dos suspeitos, ele fez parada na Avenida Paraíba junto com uma criança para fazer uma corrida até o bairro do Coroado. Quando ele chegou lá, onde ele ia descer, ele puxou a arma e botou na sua cabeça e falou que era um assalto. Depois de anunciar o crime, outros 2 comparsas do passageiro entraram no veículo. Eles mandaram ele fechar os olhos e ir para o banco de trás. Ele disse que deitou no chão do carro e eles colocaram a arma na sua cabeça, mandando que ele ficasse quieto. Eles rondaram e rodaram a cidade e depois o largaram em uma área escura na colônia japonesa. A vítima disse que pediu ajuda de um mototaxista que levou até o bairro do Coroado, onde os criminosos disseram que iriam abandonar o carro. O taxista foi até o local e encontrou na realidade o veículo que estava com a chave na ignição. A vítima foi até o 1º Distrito Integrado de Polícia para registrar um boletim de ocorrência. No local ele soube que o trio já havia sido preso na Tefé, no bairro de Cachoeirinha. A Polícia Militar informou que os suspeitos já haviam realizado diversos assaltos das áreas da Zona Sul e que foram localizados após uma denúncia. Com o trio foram apreendidos 9 celulares, uma arma calibre 12 com duas munições intactas, além de joias e de dinheiro. A criança que é enteada de um dos criminosos também foi conduzida para o 1º DIP. Ainda na noite desta segunda-feira, a mãe da criança foi localizada e deve comparecer na delegacia para os procedimentos cabíveis. Um homem foi agredido suspeito de assaltar um ônibus na linha 011 no Tarumã na noite de ontem. Segundo testemunhas, ele cometeu o crime ao lado de uma criança, imaginem só, de 10 anos de idade. O suspeito entrou no ônibus com o menino em um ponto de ônibus nas proximidades do Hospital Delfim Aziz, na Avenida Torquato Tapajós. Ao chegar na entrada do Tarumã, ele anunciou o assalto. Segundo o motorista, o homem ameaçava passageiros com uma faca e uma arma de fogo caseira, enquanto a criança recolhia os pertences. Em certo momento, 2 homens reagiram e iniciaram as agressões. O motorista abriu a porta do ônibus e o suspeito foi colocado para fora. Enquanto aguardava a chegada do serviço de atendimento móvel de urgência, ele disse que teve o olho furado por um dos agressores. A criança fugiu para uma área de mata no bairro do Tarumã. A Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal apreendeu na madrugada de ontem aproximadamente 17 quilos de maconha do tipo skunk no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Segundo a Polícia Federal, a droga estava oculta na bagagem despachada por um passageiro. O homem de nacionalidade brasileira tentava embarcar em voo comercial com destino a São Paulo. Outras informações, Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo, vamos ficar devendo hoje as notícias do pronto-socorro 28 de agosto. No pronto-socorro João Lúcio, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Já foi na madrugada de hoje por volta de 3h03 dessa madrugada. Paulo Guerra também no pronto-socorro Platão Araújo, um atendimento na noite e madrugada. Um homem que foi furado a faca deu entrada por volta de 22h30. Esse homem deu a entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Paulo Guerra, do Instituto Médico Legal, ouvintes da Difusora, ouvintes do Jornal da Manhã, apenas um registro, foi no bairro Braga Mendes. Um homem até o momento não identificado morreu a tiros. Ele estava dentro da casa dele, junto com seus familiares, quando 3 homens invadiram a casa, chegaram até ele e o mataram com vários tiros. As primeiras informações dão conta de que nada foi levado da casa e o homem foi assassinado por acerto de contas. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas apenas 47 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias de polícia da noite e madrugada. Paulo Guerra, nesse momento, nossa unidade externa volta à garagem da Global. Viaturas da Polícia Militar, 1, 2, 3, 4 viaturas da Polícia Militar aqui. A garagem completamente lotada de ônibus, o que significa que saíram bem poucos coletivos no começo dessa madrugada. O presidente do Sindicato dos Rodoviários, Givanci de Oliveira, marcou com a nossa reportagem
passagem aqui na frente da garagem, onde nós estamos chegando nesse momento e vamos tentar um contato com ele. A névoa, Paulo, que você falava que está caindo sobre a cidade, deixa a visibilidade até mesmo aqui na Zona Leste bem prejudicada. Tá ruim para dirigir. Você tem uma ideia, o condutor está usando limpador e usando também o farol a luz mínima para ficar melhor a visibilidade. Situação realmente bem complicada por aqui na área, Paulo. Daqui a pouquinho vamos tentar o contato com o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Givanci de Oliveira. Paulo Guerra. 6h24 em Manaus. As pessoas também falando aqui sobre a nebulosidade que encobre a cidade e o aeroporto internacional Eduardo Gomes, que está fechado para pousos e decolagens desde as 5h40 da manhã de hoje. Loteria. E vamos com a Quina concurso 4.690, que acumulou. As dezenas sorteadas foram 50, 60, 65 71 e 78. Repetindo os números do concurso 4690 da Quina. 50, 60, 65 71 e 78. A quadra saiu para 38 apostadores, cada um vai receber R$10.123,40. O terno teve 2.914 ganhadores com premiação individual de R$198,51. Vamos ao Loto Fácil no concurso 1668, que teve 3 apostas ganhadoras. Cada um apostador vai receber R$621.589,60. Eles são de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, Piracicaba e São Caetano do Sul, em São Paulo. Com 14 acertos, foram 329 apostas ganhadoras com premiação individual de R$1.744. Para 13 acertos, R$20 para 12.702 apostadores. 12 acertos, foram 163.577 ganhadores, o prêmio R$8. Decisões de número 888.101. Apostadores que vão receber R$4 porque fizeram os míseros 11 acertos. E vamos às dezenas da Loto Fácil, concurso 1668. 04, 05, 06, 08, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23 24 e 25. Repetindo os números da Loto Fácil. 04, 05, 06, 08, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23 24 e 25. 6h30 em Manaus. Esportes. O Atlético perdeu um de seus importantes meias, o venezuelano Rômulo Otero. O jogador foi envolvido em uma negociação com o Al-Weda da Arábia Saudita, a equipe do ex-corinthiano Fábio Carille. O valor total da negociação pode chegar a R$10 milhões. Inicialmente, Otero vai para contrato de empréstimo de 1 ano. As cifras são de impressionar. 5 milhões de euros, cerca de 21,5 milhões de reais por 1 ano de contrato. Em apenas um ano, ele vai ganhar 21,5 milhões de reais. Pouca coisa. Os jogos de ontem. Campeonato Brasileiro Série C, Confiança 1, Santa Cruz também 1. Série B. Sampaio Correia 1, Ponte Preta 0. Amistosos entre seleções. França 2, Irlanda 0. Itália 2, Arábia Saudita 1. Portugal 2, Tunísia também 2. Turquia 2, Irã 1. Nigéria 1, Congo também 1. Coreia do Sul 2, Honduras 0. México 0, País de Gales também 0. E os jogos de hoje? Às 19h15, Campeonato Brasileiro Série B, São Bento e Figueirense. Às 21h30 vão jogar Londrina e Coritiba. E às 22 horas, amistoso de seleções entre Peru e Escócia. Últimas notícias. O principal índice de ações da Bolsa Brasileira, o Ibovespa, fechou em forte queda ontem, com o mercado ainda reagindo aos desdobramentos da greve dos caminhoneiros, com preocupação sobre o impacto nas contas públicas e nos diversos setores afetados. A baixa foi ampliada pela queda de mais de 14% nas ações da Petrobras. O Ibovespa caiu 4,49% aos 75.355 pontos. Foi a maior queda diária desde o dia 18 de maio de 2017, quando o mercado reagiu às primeiras notícias sobre as delações da JBS, envolvendo gravação de conversa com o presidente Michel Temer. O dólar subiu 1,72% a R$ 3,7281 na venda. Beneficiada pela recuperação da economia pelos royalties
de petróleo e pelos tributos cobrados sobre os combustíveis, a arrecadação federal acelerou em abril e fechou o mês com o melhor desempenho nos últimos 4 anos. Segundo dados divulgados há pouco pela Receita Federal, a União arrecadou 130,806 bilhões de reais no mês passado. O valor representa crescimento de 7,83% em relação a abril de 2017, acima da inflação oficial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. Nos 4 primeiros meses do ano, a receita do governo somou 497,208 bilhões de reais, alta de 8,27% acima do IPCA em relação ao mesmo período do ano passado. Esse também é o maior montante para o primeiro quadrimestre desde 2014 em valores corrigidos pela inflação. 6h37 em Manaus. A greve dos caminhoneiros completa hoje 9 dias e desde o início da paralisação a Petrobras perdeu mais de 126 bilhões de reais em valor de mercado. É o que aponta o levantamento feito pela Economática. As ações da empresa já vinham em um movimento de queda nos dias anteriores ao início do protesto. Em 8 pregões, a empresa perdeu mais de 146 bilhões de reais. O IBGE divulga dados do desempenho em abril. O índice atingiu 13,1% no trimestre encerrado em março de 2018, o maior nível desde maio do ano passado, e isso significa que 13,7 milhões de pessoas estão desempregadas no país. Enquanto isso, o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, vai falar hoje sobre o desempenho das contas da União no mês de abril. MEC e INEP divulgam logo mais às 11 horas os dados finais sobre o balanço de inscritos e de candidatos confirmados no Enem 2018. O prazo para o pagamento das inscrições terminou na semana passada e as provas serão realizadas nos dias 4 e 11 do mês de novembro. Aliados de Michel Temer no Congresso Nacional e ministros do Supremo Tribunal Federal afirmam que o governo atingiu um nível extremo de enfraquecimento político, não descartando, em caso de piora da situação, o risco de a gestão não conseguir se sustentar nos 7 meses que lhes restam. A avaliação ouvida pela Folha de São Paulo é de que a crise com os caminhoneiros atingiu um dos últimos resquícios de credibilidade da administração à área econômica. Temer completou no último dia 12 2 anos de governo como o presidente, na média, mais impopular desde pelo menos a gestão de José Sarney entre 1985 e 1990. 6h39 em Manaus. O Jornal da Manhã traz outras informações sobre a paralisação do transporte coletivo na cidade. Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Iríamos ouvir o presidente do sindicato, Givanci de Oliveira, que se deslocou, foi até a empresa Vega, fica lá pro Tarumã, né? A Vega está lá pro Tarumã e daqui a pouco, Paulo, ele vai chegar por aqui. Por enquanto, nós vamos conversar também com os trabalhadores que estão por aqui. Bom dia pro Jornal da Manhã. Bom dia! Muito bem, Paulo Guerra. Um dos diretores do sindicato está aqui conosco também. Demonstre, né, Demonstre? Vai conversar com a gente. Vou começar perguntando. A tua pauta de reivindicação, por que parou, até que horas vai parar, situação aqui na Global no momento. Bom dia. A pauta de reivindicação aqui é o Decide Coletivo 2018-2019, ticket alimentação, férias e não tem mais coisas que tem aqui. A questão das férias, o que é? O trabalhador sai, eu estava conversando com alguns aqui, o trabalhador sai de férias, na volta é que vai receber. Infelizmente está acontecendo, está passando 30 dias para pagar as férias do trabalhador. Essa paralisação parou quantos por cento da frota? Até que horas vai? É uma paralisação de advertência por tempo indeterminado? O que você tem para dizer para nós em relação a essa paralisação? Essa greve saiu 70% da garagem, estamos agora apenas com 30% na garagem, como determina a lei, né? E não é reivindicação não, é greve mesmo. Greve por tempo indeterminado. Tempo indeterminado. E existe a possibilidade de paralisação desses ônibus que estão na rua, pelo centro ou qualquer outro lugar? Não, até o momento não. Vamos respeitar a lei de ir e vir. As demais empresas, qual o conhecimento que tem? Paralisou igual aqui? Como é que está? Tem todas a ordem parar 30% e rodar 70%. É esse número que está no momento? Isso. Seu nome? Jonadab. Jonadab, trabalha aqui na empresa? Sim. Situação de vocês aqui?
A situação aí as pessoas estão entrando de férias, né? Tá completando 2 anos e eles não estão dando férias para o funcionário, e mesmo quando o funcionário entra, eles só vão pagar após 30 dias. Tem funcionário que viaja e não tem nenhum dinheiro para voltar para a empresa, para a cidade dele. Situação do ticket, qual é? A gente tem 1 mês e 7 dias aí de ticket atrasado. A empresa está alegando que não tem condições de pagar o funcionário. E a gente fica a mercê aí, todo mundo trabalhando sem comer, sem alimentação. Essa é a nossa situação. Infelizmente a gente pede desculpa aí dos usuários que precisam do transporte coletivo, mas é necessário isso para a gente poder buscar o nosso direito. Questão do assalto. Assalto aqui é constante, traumas aí que são apontado arma, faca e tudo mais, e a gente chega 1, 2 dias e no outro dia como se tivesse em situações de boa condição para trabalhar. Você já foi assaltado? Em todo o sistema eu já fui assaltado 11 vezes. Quantos anos de profissão? Eu tenho de profissão 22 anos. Assaltado 11 vezes, de quantos anos para cá? 4? Aqui na Global, eu tenho 4 anos na Global e já fui assaltado 4 vezes. Situação não é fácil. Tá aí. Obrigado, então, a vocês. Bom dia mais uma vez, bom dia. Abraçando a todos aí, o dançarino, o Félix está dançando também, e todos os motoristas e cobradores aqui da área. E nós continuamos acompanhando, viu, Paulo Guerra? Por aqui. Oi. Tá bom, muitos carros de viaturas da Polícia Militar também presentes aqui, Paulo Guerra. São 1, 2, 3, agora 5 viaturas da Polícia Militar aqui dentro da garagem da Global, acompanhando aqui essa situação de greve, não é paralisação, como bem colocou ali um dos representantes do sindicato, Paulo. É uma greve e estão parados aí por tempo indeterminado. Paradas de ônibus, zona leste da cidade, Alameda Cosme Ferreira, paradas de ônibus completamente lotadas. Terminal 5 também, com um grande número de passageiros esperando pelo coletivo, que hoje vai demorar mais do que o normal. Paulo Guerra. Tá bom, Peregrini. O que chama a atenção são as empresas do transporte coletivo sempre reclamando que não dá para pagar os seus funcionários, os seus empregados, e porque a coisa está ruim. E por que eles não deixam esse tipo de negócio? Já que não dá, nenhum empresário coloca dinheiro em algo que ele não vai ter retorno. Estão há muito tempo falando nesse assunto e é por isso que acontece uma greve desse tipo, mais uma vez penalizando a população. E não cumprem os acordos com os trabalhadores e dá nisso a população mais uma vez penalizada com a falta do transporte coletivo. As informações são de que 30% da frota está rodando nas ruas da cidade, o que não atende naturalmente a demanda de passageiros na cidade de Manaus. O Tribunal Superior Eleitoral deve decidir nesta terça-feira se uma pessoa réu em ação penal na Justiça Federal pode ser candidata à presidência da República. Ou uma pessoa vira réu em ação penal após o juiz aceitar a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, mandou soltar ontem mais 2 presos na Operação Pão Nosso, desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro, que apura fraudes no sistema penitenciário. As prisões haviam sido autorizadas pelo juiz Marcelo Bretas, da Justiça Federal do Rio de Janeiro. Foram liberados o ex-secretário estadual de Administração Penitenciária, César Rubens Monteiro de Carvalho, e Sérgio Roberto Pinto da Silva, apontado como doleiro. Também nesta segunda, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, recorreu contra a decisão de Gilmar Mendes, que liberaram Milton Lira, apontado como operador do MDB, e outros 4 investigados na Operação Rizoma, desdobramento da Lava Jato, que apura fraudes em fundos de pensão. Nos casos em que liberou os suspeitos, o ministro apontou que os crimes são graves, mas que eram suspeitas antigas que não justificavam prisão preventiva. Gilmar Mendes já se transformou no fiel escudeiro da impunidade. A Polícia Federal investiga a participação de empresas na greve dos caminhoneiros. Já foram abertos 48 inquéritos para apurar a prática de lockout, quando patrões impedem o trabalhador de exercer uma atividade, o que é proibido por lei. O ministro Eliseu Padilha da Casa Civil disse nesta segunda-feira em entrevista coletiva no Palácio do Planalto que governo e liderança de caminhoneiros já concluíram as negociações formais para o fim da greve. Segundo ele, agora o governo espera a aceleração da retomada das atividades. Questionado sobre a permanência de alguns pontos de bloqueios nas estradas, Padilha declarou que o Serviço de Inteligência do governo avalia a possibilidade de que pessoas com interesses políticos estejam infiltradas no movimento dos caminhoneiros. Segundo o governo, movimentos de intervenção militar já, fora Temer e Lula livre, se infiltraram na paralisação dos caminhoneiros e estariam alimentando focos que ainda querem manter os bloqueios.
6 horas e 46 minutos. Com dificuldade para escoar remédios para estados por causa da greve dos caminhoneiros, o Ministério da Saúde solicitou auxílio da Força Aérea Brasileira para transporte de produtos. Parte deles tem estoques suficientes para apenas 2 dias. A pasta pediu ainda a escolta das Forças Armadas para transportar por via terrestre os medicamentos entre os estados e auxílio das companhias aéreas para que os produtos sejam levados em caráter prioritário. Após botar 6 medidas provisórias em uma segunda-feira atípica, os senadores aprovaram a noite passada o requerimento de urgência do projeto de lei que reonera setores da economia e contém um artigo que pode baratear o preço dos dias. Devido à crise gerada com a greve dos caminhoneiros, que já dura 9 dias, os parlamentares imprimiram um ritmo acelerado de votações das MPs e a maioria foi aprovada de forma simbólica. Com uma pauta livre, o Senado pode agora se debruçar. A situação seja resolvida de forma definitiva. Segundo o Jucá, não adianta votar com pressa a proposta sem conversar previamente com os outros setores, os deputados que podem novamente analisar o texto e o governo que poderia se comprometer com algum veto ao projeto. A matéria será apreciada oportunamente, limitou-se a dizer o presidente do Senado, Eunício Oliveira, logo após a aprovação do requerimento de urgência. O que é notícia no mundo nesse início de manhã? 3 criminosos, entre eles um homem que fingiu ser incapacitado e estava em uma cadeira de rodas, assaltaram em um bairro do sul de Bogotá, na Colômbia, um carro forte do qual roubaram moedas equivalentes a 600 mil pesos, cerca de R$780, segundo informou a polícia. Do assalto também participou um criminoso que estava em uma bicicleta e outro mais que fingiu ser um funcionário de uma empresa de limpeza. Na Nicarágua, o governo de Daniel Ortega e a oposição acordaram nesta segunda-feira retomar o diálogo para discutir a democratização do país. Em troca de os manifestantes flexibilizarem os bloqueios das estradas, informaram as duas partes em comunicado. O presidente do Paraguai, Horácio Cartes, renunciou nesta segunda-feira ao posto para que possa assumir como senador. O ex-juiz da Corte Suprema e atual vice-presidente Alicia Pucheta deve assumir o cargo nas próximas horas. 11 dissidentes das Farc morreram em combates com o exército em uma zona do sul da Colômbia, onde a já ex-guerrilha exercia influência, informou o ministro da Defesa, Luiz Carlos Villegas, nesta segunda-feira. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversou nesta segunda-feira com o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, para discutir os recentes eventos na Coreia do Norte, e ambos decidiram se reunir para coordenar posições antes da reunião do republicano com Kim Jong-un. Em comunicado, a Casa Branca afirmou que Trump e Abe concordaram que é preciso conseguir o desmantelamento completo e permanente do programa de armas nucleares e de mísseis balísticos de Pyongyang. Um homem matou e a tiros 2 policiais no centro da cidade de Liege, no leste da Bélgica, hoje. Ele foi morto após fazer uma mulher como refém, informou a emissora pública RTBF. Além dos 2 policiais, uma pessoa que passava pelo local também morreu e 2 ficaram feridas no tiroteio que aconteceu no Boulevard da Broa. Outras informações com Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, voltamos a falar da área da Zona Leste da cidade e para falar, Paulo e ouvintes da Difusora, em relação ao policiamento, a situação do policiamento, como é que está na área nesse momento, as paradas de ônibus completamente lotadas, a empresa da Zona Leste da cidade, a Global, está em greve nesse momento. O comandante do CPA Leste da cidade, Coronel Augusto César, conversa conosco e fala da situação da segurança na Zona Leste nesse momento. Coronel Augusto César, Difusora, Jornal da Manhã, bom dia. Bom dia, primeiramente todos os ouvintes aí, Manaus, Amazonas, nosso amigo Paulo Guerra. Estamos aqui na Global com muita tranquilidade, muita paciência com nossos amigos aqui, mantendo a segurança no local e controlando, né, qualquer atividade que venha a desguarnecer ou inibir. Estamos aqui para manter o controle. O senhor que está desde a noite, madrugada, atravessou a noite e madrugada já nessa prevenção da criminalidade, da movimentação nas garagens, como é que foi na Zona Leste a noite e madrugada em relação à violência? Nós estamos aí desde 3 horas da manhã na rua, né? Diante dessas situações aí, dessas movimentações sociais. Durante a noite foi muito tranquilo aí. Tivemos algumas ocorrências, alguns flagrantes, mas nada que possa sair da normalidade. As viaturas estão patrulhando, temos várias operações da Comando da Corporação, né? Nosso comandante geral, né? Muita responsabilidade, nosso subcomandante também. Trabalhando em parceria com a Secretaria de Segurança, né, com as unidades especializadas, controlando onde tem que ser controlado e determinando o que tem que ser determinado, né? A gente tem que
muitos pontos vulneráveis dentro da Zona Leste, mas com certeza em confluência com a sociedade e com a comunidade, a gente vai tentar fazer um trabalho conciso para que essas ações aí, delinquentes, né, esses crimes aí possam sumir da área da Zona Leste. Com certeza estamos nessa missão aí. Coronel Augusto César, comandante do CPA Leste da cidade, um bom dia de trabalho. Bem, a gente agradece a oportunidade, né, e vem com a missão e a responsabilidade de manter o controle da Zona Leste. Com certeza é uma área muito extensa, né, e é uma área que requer um pouco de atenção, e a gente está dedicando esse tempo todo para que realmente a nossa área possa estar controlada. Do CPA Leste da cidade, garantindo também o policiamento nas paradas de ônibus que estão completamente lotadas nesse momento na Zona Leste da cidade. É contigo, Paulo Guerra. 6h53 em Manaus. Pelo menos 26 mísseis foram lançados hoje de Gaza a Israel, sem deixar feridos, que o exército respondeu, segundo fontes palestinas, com disparos contra posições militares na faixa, um ataque que não foi confirmado por fontes israelenses. O exército relatou 2 bombardeios da faixa de Gaza para o sul de Israel nesta manhã. O primeiro com 25 projéteis e outro posterior de 2. Segundo o comunicado, onde indica que a maioria deles foram interceptados pelo sistema de defesa antimísseis Cúpula de Ferro. 6h53. Os principais jornais do Brasil chegam às bancas hoje com estes destaques de primeira página. O Globo do Rio de Janeiro. Rio terá 8 milhões de litros de combustível liberados ainda hoje. A Folha de São Paulo. Postos de São Paulo rejeitam combustível com medo de violência. PM usa choque. O Estado de São Paulo. Polícia Federal deve começar a prender líderes do movimento que resistirem a fim da greve. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Ministério aciona FAB, Exército e companhias aéreas para escoar remédios. Valor econômico. Senado aprova urgência para projeto de lei que reonera a folha de pagamento. Estado de Minas. Greve dos petroleiros pode piorar abastecimento de combustíveis a partir desta terça-feira. Jornal do Comércio no Recife. Polícia Rodoviária Federal diz que 556 postos de rodovias federais seguem bloqueados. Fortaleza Diário do Nordeste. Preço do governo pode elevar impostos para compensar a queda no diesel. 0 hora Porto Alegre. Presidente do Paraguai renuncia e o país poderá ter a primeira mulher no cargo. Brasil Econômico. Governo bateu recorde de arrecadação com imposto que vai zerar para conter a greve. Edições impressas locais, o centenário Jornal do Comércio. Aumenta a pressão pela redução dos impostos. A crítica. Ameaça de greve, ônibus parados. Em tempo. Greve de novo. Estas foram as principais notícias de ontem e as previstas de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Larissa Valheiro e Alberto Pellegrini. A operação de áudio de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45.